a gente não, às vezes não tem, né, essa consciência, né? Porque quando o presbítero Elias estava falando, e o presbítero Vladinei sempre fala também da dificuldade que a gente tem de vir aqui, às vezes de quarta-feira, que é um desafio, não é verdade? É um desafio, a gente trabalha, a gente estuda, a gente lava louça, né? Lava roupa, tem alguns afazeres para a gente fazer. Mas aí eu estava lembrando quando eu não conhecia Jesus, né? Que eu chegava em casa, tinha um vazio muito grande, né? A gente sentava, bebia alguma coisa, assistia alguma coisa, ia dormir e aquele vazio continuava. Hoje não. Hoje a gente se prepara para vir aqui, né? Louvar, adorar, né? Ouvir esse cântico. Esse cântico eu ouvi no meu primeiro encontro de casais, uma alegria, né? A gente não conhecia nada, né? Você quando é convertido, você não conhece, né? E esse louvor, eu lembrei justamente do primeiro encontro de casais que nós participamos, uma alegria de estar lá, de estar servindo ao Senhor, de ter mudado, né? Porque Jesus Cristo muda a nossa vida. Então eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, né? Isso que foi dito aqui da oferta, e tem razão. A gente às vezes se acostuma, né, que os depósitos vêm sendo feitos, né? Então a gente vai perdendo. Isso é uma bênção realmente, né? Amém? Então que a gente continue, né? Você vê tanta coisa, você vê, nós estamos aqui há meia hora, tanta coisa boa, né, já aconteceu, né? Amém? Então, que haja cura, que haja libertação, e que eu tenho certeza que Jesus Cristo está presente com o seu Espírito aqui, nesse culto de cura, nesse culto de libertação. Uma vez por mês nós estamos aqui, toda terceira quarta-feira, não é? E eu sempre aproveito e falo, né? E desafio a igreja para que a gente jejue, não é? É outra prática também que vem se perdendo, né? O jejum, não é? E nós estamos hoje aqui nesse culto de cura e libertação. E o que eu vou ministrar hoje é que essa cura, é que essa libertação, muitas vezes a gente, quando vem num culto, ou quando ouve falar de cura e libertação, é como se fosse algo instantâneo, não é? Então eu vou na igreja, sou curado de uma doença e está tudo bem, não é? Geralmente é isso, né? Só que a nossa proposta aqui é mostrar na palavra que não é só isso, que a própria palavra, que é Jesus Cristo, Ele vai limpando e colocando em ordem o quê? A nossa vida. Então, eu entendo que a cura e libertação, ela é pontual? Claro que sim. Então, Cristo hoje pode curar a Ana da doença dela, sim ou não? Vocês creem? Eu creio nisso. Eu creio, mas eu não estou aqui só para isso. Ele pode fazer? Ele pode fazer. Só que a gente precisa entender que a cura e libertação é muito mais do que isso. E ela vem através da sua palavra. Ela vem através da limpeza que Jesus Cristo tem que fazer em nós. E quando eu ouvia, não é, tudo que foi ministrado e as canções, isso ficou muito evidente naquilo que Jesus tem para nós hoje. Porque lá em Tiago a palavra de Deus diz que eu e você temos que deixar e rejeitar toda a imundícia, todo o acúmulo de malícia. Com o quê? Com a mansidão da palavra, que ela foi enxertada na minha alma e na sua alma. Isso é cura. Não é só pontual.
E quando o próprio Tiago, meu irmão de Jesus, diz: sede cumpridores da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Isso é cura. Isso é um processo de cura e libertação nas nossas vidas. E quando Paulo escreve aos Efésios: se purifique com a lavagem da água que é pela palavra. Sim ou não? Então, vir num culto, nós estamos num processo de cura e libertação. Vir numa escola bíblica, nós estamos num processo de cura e libertação. Quando nós lemos, mesmo que seja à noite, a palavra, e meditamos, nós estamos num processo do quê? De cura e libertação. Então, quando nós estamos aqui para sermos purificados e lavados, eu quero ler um texto com vocês e ir ministrando, que está também em carta aos Efésios, que fala do quê? Da nova natureza e de santidade. Porque a cura e libertação, ela passa pela nova natureza, ela passa por um processo de santidade. Se você puder acompanhar, Efésios 4, nós estaremos lendo a partir do verso 17. São versos que diz da nova natureza de santidade. Carta aos Efésios 4, a partir do verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do quê? Do seu sentido. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não conhecem a Deus, e que andam onde? Na vaidade. Então ele está considerando aqui que nós, como cristãos que somos, nós andamos na vaidade. E não andar na vaidade é um processo na minha vida e da sua vida de quê? De cura e libertação. E o que é a vaidade? É uma qualidade do que é vão. É uma qualidade do que é sem sentido. A vaidade, ela é afirmada onde? Numa aparência ilusória. De um bom físico, tudo bem que eu não posso falar isso. Mas há pessoas que se envaidecem por um bom físico, por uma boa aparência, por um bom intelecto. Sim ou não? Então essas aparências fazem com que essa pessoa o quê? Tenha o desejo de que a outras pessoas o quê? Vejam e elogiem. Amém ou não? Então, se eu sou um excelente professor de escola bíblica, um excelente pastor, isso acontece no nosso meio ou não? Sim ou não? Então eu quero ser o quê? Eu quero ser o quê? Reconhecido por ser um bom pastor, ou por ser um bom ministro, ou por ser uma boa psicóloga, ou por ser um bom engenheiro. Então tudo isso é o quê? É a aparência, é a vaidade. Então quando eu combato essa vaidade, se porventura está na minha vida, que é limpo pela palavra de Deus, eu estou o quê? Me curando. Eu estou me libertando do quê? De algo que está me aprisionando, para que eu não receba o Espírito Santo, para que eu não me desenvolva como um cristão. Vocês estão entendendo? Então a cura e libertação não é só física, é da alma, é do espírito. E que muitas vezes eu e você estamos presos e não sabendo que estamos presos, porque às vezes somos vaidosos. Às vezes achamos realmente que somos o cara. Sim ou não? Sim. Então tudo isso vai fazendo com que eu e você não receba a bênção. Com que eu e você fiquemos o quê? Aprisionados. E a vida de Salomão foi um exemplo, e é um exemplo para nós. O mais rico, o mais sábio, o de maiores amores, como ele não teve antes e nunca terá depois.
E ele mesmo no final da vida falou: a minha vida foi o quê? Foi vaidade, foi tudo vaidade. Eu tive tudo com Deus, mas eu joguei tudo onde? No lixo. Então, às vezes, estarmos hoje num culto é para, de repente, cuidar o quê? De uma doença da alma, de uma doença que te aprisiona e que me aprisiona, sem saber que ela está fazendo isso. Porque às vezes nós não temos a consciência, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa mente fica o quê? Cauterizada. Então apenas então somente o Espírito Santo, quando nós estamos ouvindo a palavra e orando, é capaz o quê? De nos curar. E de repente você vai para casa curado e não sabe que foi curado. Mas o próprio Espírito Santo faz com que a gente comece a mudar o quê? De atitude. É lindo isso, não é? E eu estava pensando muito, estava orando muito nesse sentido. Não é só pontual a cura e libertação, amados. Não é só o agora, não é só uma vez por mês. Existem certas coisas que acontecem nas nossas vidas que precisam ser curados, e curados pela palavra. Observe o verso 18. Entenebrecidos, escurecidos, tenebrosos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Está falando para os gentios, mas isso é completamente aplicável a nós, que às vezes estamos o quê? Escurecidos no entendimento, somos duros de coração. E percebe que Paulo está falando aqui para os gentios, mas que nós, em nome de Jesus, a gente pegue isso para as nossas vidas, porque às vezes nós estamos o quê? Duros de coração. Só eu não. Somos duros de coração. Estamos o quê? Escurecidos, tenebrosos pela palavra. Então isso precisa ser curado nas nossas vidas. Isso precisa ser liberto. Ao 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem o quê? Toda a impureza. Então isso é um processo o quê? Satânico nas nossas vidas. Porque nós vamos perdendo o quê? O sentido da palavra. Então isso, na verdade, vai nos destruindo pouco a pouco, como uma droga, como um vício qualquer que nós tínhamos no passado e que hoje não temos mais. Porque a doença da alma é a pior doença que pode existir. Por quê? Porque ela é lenta e letal. E apenas então somente o Espírito Santo é para fazer com que eu e você perceba que nós estamos doentes. Eu não estou falando que nós estamos doentes, amém ou não? O que eu estou falando é que pela palavra e pelo Espírito Santo, se esse for o caso, nós seremos libertos hoje em nome de Jesus. Olha o verso 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então o que ele está falando aqui? Mas nós não aprendemos isso com Cristo. A nossa mente, depois de Cristo Jesus, ela está o quê? Escurecida? Ela está tenebrosa? Ela é vaidosa? Não, porque nós não aprendemos isso com Jesus. Nós somos ensinados pela palavra e pela verdade que é Cristo Jesus. Então isso é cura, isso é libertação. Amém, igreja? 22. Que quando ao trato passado, olha aqui, ó, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se despojar do velho homem é o quê? É cura e libertação. Por quê? Nos convertemos, começamos a andar com Cristo, sim ou não? Só que essa concupiscência, que a gente vem batendo bastante também na teologia, é um desejo ardente, que faz com que às vezes, ou quase sempre, a gente volte ao velho homem. Precisa de cura e libertação? Sim ou não? Claro que sim. De novo, não é só pontual. É um processo que a gente precisa
pelo Espírito Santo, ter a consciência de que nós estamos ainda para despojar o velho homem. E que o velho homem, às vezes, como já foi dito aqui, a gente diz muito isso, que ele tem características satânicas nas nossas vidas. 23, e vos renovais onde? No espírito do vosso sentido, e vos revestais do quê? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e quê? E santidade. Foi cantado e oramos aqui no início por justiça. Então o novo, se eu e você somos do novo, o novo que é justiça e santidade. E precisamos ser curados. Olha o 25. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Às vezes mentimos. Precisamos ser curados de mentira, se isso for o caso. Precisamos. E a gente vai deixando para lá. Agora o próximo verso é um dos versos mais importantes que existe, quando a gente fala em cura e libertação. Lê comigo 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Eu brigo com a Ana, eu tenho um desentendimento com a Ana, eu fico irado, só que eu vou dormir e fico o quê? Remoendo. Aí eu acordo no outro dia, eu vou o quê? Eu vou remoendo. Aí no outro dia eu não perdoo. Aí no outro dia eu esqueço. Eu não perdoo, mas eu esqueço. E aí no outro dia eu não lembro, mas dali a um mês retoma tudo aquilo. Por quê? Porque eu não fui curado. E todo esse sentimento, tudo isso que vem acarretando no nosso ser é o quê? É uma doença que ela é o quê? Psico. O que é psico? Está na psique. E ela se torna o quê? Somática. Soma do quê? De corpo. Soma é corpo. Então essas doenças psicossomáticas da alma e do corpo, elas vêm através do quê? De julgamentos, falta de perdão, que a gente ira e não se reconcilia. Por quê? Porque somos vaidosos, somos orgulhosos, somos prepotentes, arrogantes. Então a maioria dessas doenças psicossomáticas, elas começam aonde? Em falta de perdão e dormir irado. E isso vai o quê? Na minha vida e na sua vida? Ela vai se acumulando. E a gente não resolve. Por que não resolve? Porque somos orgulhosos, somos vaidosos. E aí a gente vai deixando de ter o quê? De ter um relacionamento mais santo com Jesus. Ser de santo porque eu sou santo. Sim ou não? Então nós ficamos presos onde, amados? Na nossa alma, no nosso sentimento, nas nossas culpas. Eu falo para a Ana, às vezes nós parecemos que somos o quê? Caramujos. Temos um problema, ficamos enfiados como um caramujo, onde o Espírito Santo quer o quê? Quer nos tirar dessa casca, para que sejamos o quê? Curados. E depois desse entendimento, olha o que diz Paulo: não deis lugar ao diabo. Porque se tudo isso acontece na minha vida e na sua vida, nós estamos dando lugar a quem? Ao Espírito Santo? Claro que não, ao diabo. E aí depois, quando o diabo toma conta, vem a cura o quê? Da alma, do corpo. Vem a cura o quê? Do espírito. Porque o diabo já tomou conta. Então é uma sucessão de doenças. É da alma, é do corpo e é do espírito. Então que em nome de Jesus, o Espírito Santo fale conosco. 28. E aqui começa a falar um comparativo do antigo com o novo. Aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 28 está falando do quê? Dízimos e ofertas, de compartilhar do que foi ministrado. E às vezes retemos, às vezes não fazemos. Por quê? Porque estamos doentes da alma. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quantas e quantas vezes não fazemos isso? É por isso que Deus vê o meu coração e vê o seu coração. Ele está vendo o quê? A intenção, o que está saindo da sua boca. E eu aprendi uma coisa, logo quando eu me converti, eu aprendi com um pastor. A gente não pode se enganar quando a gente é falso. A gente não pode se enganar quando só sai da boca. Porque quem tem Cristo Jesus recebe isso no coração. Amém ou não? Então isso não pode ter com nós que somos cristãos, que temos Jesus Cristo. Porque tudo que sai da boca é sentido no peito da outra pessoa. Sim ou não? O Espírito Santo fala. Então que em nome de Jesus a gente tenha essa consciência e que a gente não entristeça o quê? O Espírito Santo. Porque tudo isso vai o quê? Vai entristecendo o Espírito Santo. Aquele que somos o quê? Selados. E olha o que está falando aqui no dia do Senhor. Porque quando Jesus Cristo vir pegar a sua igreja sem mácula, santa, de corpo, alma e espírito, ela vai pegar o quê? Aqueles que estão o quê? Selados pelo Espírito Santo. Então como é que eu e você podemos entristecer o Espírito Santo que está selado conosco? Então, amados, nós precisamos de cura e de libertação do que está consciente e do que está inconsciente. Então a primeira oração que eu quero fazer hoje é em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo brade no seu coração. Se você, por exemplo, tem alguma doença da alma que precisa ser curada, e que está te impedindo, e que está fazendo com que você entristeça o Espírito Santo, e pode ser qualquer uma que foi relacionada aqui. Porque às vezes, e eu oro isso às vezes, nós temos um quarto escuro que a gente não quer mexer, né? A gente não quer que Jesus, que é luz, entre nesse quarto. Por quê? Porque ele está bom, eu não quero mexer. Então que em nome de Jesus hoje, a gente ore para que Deus coloque isso no seu coração. Para que se tiver alguma doença da alma que está fazendo que te impeça de você crescer em espírito e em verdade, caia por terra em nome de Jesus. É claro que nós vamos orar pela Ana curar, pelo físico, que já está afetando o quê? A alma, já está afetando o seu emocional, já está afetando o seu espírito. Sim ou não? Porque nós ficamos desequilibrados, mas isso é aparente, isso nós estamos vendo, através de uma muleta, através de toda a dificuldade que ela tem. E nós? Que não andamos com muleta, que andamos bem, o que precisamos ser curados? Em quê? Amém, igreja? Então é para isso que nós estamos aqui, para que Deus plante essa semente no nosso coração. E que oxalá essa oração ela se estenda à igreja, a todos os nossos parentes, todos aqueles que amamos. Porque o que Deus quer é que a gente se santifique nele, na sua palavra, para que a gente não venha ter essas doenças que saem da mente e entram no corpo e depois no espírito, dando lugar ao diabo. E a gente não vai prestando atenção, e a gente não vai orando,
E a gente não vai buscando por quê? Porque não é aparente. Não aparece. Amém? Então, que em nome de Jesus, a gente ore. Eu vou orar por cura, eu vou orar por libertação, mas em nome de Jesus, ore. Ore para que Deus te revele se você